Mensagem dada a Gwendolyn Ricks em 6/7/2014. Do Senhor. Há quem se hospedar em meus guzens. Minha amada filha, este é o vosso Pai Celeste, e eu gostaria de te dar uma mensagem muito importante da minha sala do trono a todos aqueles que serão direcionados a um determinado lugar durante a tribulação, chamado Guzens. Gênesis 46:34. Crianças, nos próximos dias eu terei estabelecido em toda a terra refúgios seguros. Esses refúgios seguros serão extensões do céu na terra, enquanto a besta estará caminhando sobre esta terra. Meus filhos, nem todos os meus filhos vão cair nas mãos da besta. Apocalipse 13:10. Haverá alguns que eu irei preservar ao longo dos 7 anos para serem um testemunho vivo para a próxima era. Essas pessoas são, na verdade, os meus santos da tribulação. Eles serão protegidos de ir para campo de concentração, o FEMA, e eles serão acolhidos durante o período mais difícil da história desta terra. Mateus 6:25-34. Não é minha intenção compartilhar muita informação sobre esses refúgios. Então, compartilharei as regras. Por favor, leia as seguintes regras a respeito de como se comportar nesses refúgios seguros. Regra 1. Todos aqueles que entram nesses refúgios seguros o farão apenas por convite. Este é um desejo meu e de meu pai, pois não queremos compartilhar nossos ricos recursos com aqueles que não têm o desejo de aprender mais sobre mim. Estes guzens são refúgios para uma segunda chance, aqueles que perderam o meu arrebatamento, para que eles possam se aproximar de mim e aprender a confiar totalmente no Senhor em todas as suas necessidades. Provérbio 3:5. Filipenses 4:19. Regra 2. A regra mais importante que rege todos os guzens é fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você. Lucas 6:31. Se você está cortando o milho do jardim, você não vai cortar 2, um para você, um para o seu companheiro de casa, que estará tentando aprender mais sobre mim. Compartilhar é uma das maiores maneiras de demonstrar amor. Sem amor, meus filhos, tudo que você aprender ou fizer nesses refúgios serão em vão. 1 Coríntios 13:2. Regra 3. Todos os que entrar em um território guzen devem ter uma ou 2 funções para desempenhar. Todos que estão buscando serem alimentados devem honrar o seu sustento, contribuindo com o funcionamento geral do lugar. 2 Tessalonicenses 3:10. Por exemplo, no verão, as mulheres trabalharão nos jardins coletando alimentos, enquanto os homens irão reparar as coisas dentro das propriedades guzens. As mulheres farão uma refeição maravilhosa e os homens conduzirão uma noite de estudos bíblicos e tempo de oração. Por outro lado, crianças, no inverno, os homens irão sair para encontrar o que comer e as mulheres manterão a casa em ordem e, em seguida, prepararão estudos e orações bíblicas à noite. Deve haver uma ordem em tudo o que ocorre dentro dessas propriedades, porque eu sou um Deus de ordem. 1 Coríntios 14:40. Faço questão disso, eu vou esperar por isso.
Regra 4. Um dos projetos mais importantes que estarão ocorrendo dentro dos Guzens é a colheita de sementes. Sim, crianças, uma colheita de sementes irá ocorrer simultaneamente, enquanto a colheita de almas também estará ocorrendo. Gênesis 8:22, Tiago 5:7. Eu vou explicar isso em mais detalhes no final dessa carta com um adendo, crianças. Regra 5. O alimento será repartido. Alimentos serão multiplicados. Vou ensinar a cada um os princípios de estender os princípios de cultura em cada propriedade. Um Guzen pode ter galinhas que põem ovos. Outro Guzen pode simplesmente ter uma superabundância de farinha sem glúten. Vou direcionar a todos para ler e memorizar os princípios da história de Elias e a viúva. 1 Reis 17, 7-16. E a história dos 5 pães e 2 peixes. Marcos 6:41. Eu sou Deus, e não é meu desejo para os meus filhos mostrar-lhes esses refúgios seguros e não aprenderem a história da Bíblia. As histórias, na minha palavra santa, são ricas em lições que serão revistas e ensinadas durante a era da tribulação. Pense nos ricos recursos que existem dentro de suas propriedades neste momento e me perguntem: o que é que você gostaria de multiplicar para compartilhar com os outros? Regra 6. A próxima coisa que eu quero discutir é o poder do bálsamo de abelha. Meus filhos, há uma erva especial chamada de bálsamo de abelha. Muitos de meus filhos plantaram esse presente em seus quintais, nos seus guzens. Bálsamo de abelha é uma erva que data o tempo de Moisés e Arão. Vou usar esta erva para atrair abelhas aos meus guzens e restaurar a população de abelha após a terra for queimada no fogo. Lembre-se de os guzens são uma extensão do céu, portanto, eles não vão experimentar a ira do meu julgamento. Se você tem o bálsamo de abelha que crescem em sua propriedade, por favor, alimente-se. Cuidem dele e ore sobre ele. Sem as abelhas, muitas plantas não voltarão para a terra naturalmente. Desejo que todos os meus filhos tenham bálsamo de abelha crescendo. Se você não tem acesso a ele, permita que os meus anjos, um dos meus 144.000 guerreiros, tragam para o meu guzen durante os próximos dias. Eles vão dar início às entregas na terra. Isto é resultado direto da minha misericórdia, e eu quero que todos aqueles que estarão aqui, que replantem a terra para que durante o milênio tenham árvore de frutas frescas e flores bonitas para se desfrutar. Este bálsamo de abelha é fundamental para esta equação. Regra 7. A peça final de informação, regra que eu quero compartilhar sobre os meus celestiais guzens. Crianças, é aprender a importância da fé. Você sabe por que muitos de meus filhos foram deixados para trás? Faltava-lhes a verdadeira fé. Desde que eu sou o Criador, tenho a capacidade de ler os corações de todos os meus filhos. Eu sei os níveis de fé de cada um dos meus filhos. Eu uso a metáfora do grão de mostarda para explicar esse princípio. Mateus 13, 31 e 32. Hebreus 11 e 6. Você sabe o tamanho de seu grão de mostarda de fé, meu filho? Você me perguntou? Minha filha compartilhou uma postagem há alguns meses convidando todos os meus filhos a me perguntarem sobre o tamanho de seus grãos de mostarda de fé. Apenas alguns realmente seguiram com o desafio. Aqueles que vieram até mim foram respondidos pelo meu Espírito Santo.
Se você não veio à minha presença e me fez essa pergunta, por favor, faça-o hoje. Lembre-se que a minha santa palavra diz que a fé é o que agrada o coração de Deus. Por favor, meus filhos, eu desafio cada um de vocês a entrar em minha presença e me perguntar se sua propriedade é um guzen. Eu vou ungir a tua cabeça com o santo óleo do meu Pai em confirmação. Além disso, vou compartilhar com você o tamanho de sua semente de fé ou grão de mostarda de fé. Se você me perguntar. Se você não me perguntar, eu não vou compartilhar essa informação com você. Obrigado por ler as minhas palavras, digitadas em fé, por minha filha Gwendolyn.